trocadas, era dada autonomia para os principais da sinagoga. E os filhos, ou a filha no caso, de Jairo, ou de um dos principais da sinagoga, eles recebiam todo o cuidado possível, digamos, cuidado médico, cuidado acadêmico, cuidado escolar, um cuidado todo especial. A segurança dessa menina era de primeira também, porque o pai dela era o maioral da sinagoga. É como se fosse uma filha ou um filho de um grande empresário hoje, que não deixaria com qualquer pessoa, que cuidaria, que teria um cuidado máximo com essa criança, e basicamente educaria essa criança. Não era o caso da menina, visto ser mulher, e mulher na época não ocupava lugar de destaque na sinagoga, mas todas as atenções que Jairo provavelmente daria para um filho homem, que não é o caso, ele estava dando para a sua menina, estava dando para a sua filha. E nós encontramos essa menina aqui, gente, na história. Ela aparece na história não com 10 anos, não com 5 anos, não com 2 meses, 3 meses. Essa menina aparece na pré-adolescência. Ela aparece aqui com 12 anos de idade. A idade de muita gente que está aqui, a idade que todos que estão aqui um dia já tiveram, e é uma idade crítica que essa menina está. Provavelmente, eu vou dizer aqui um termo médico, provavelmente que essa menina já tenha passado pela experiência da primeira menstruação dela, provavelmente que essa menina já tenha passado por uma experiência que todo adolescente passa, que é perder o corpo infantil. O adolescente, ele passa por essa crise com 12 anos, que é a perda do corpo infantil. O que é a perda do corpo infantil? O menino que falava fino começa a falar grosso agora. A menina que brincava de boneca, hoje ela quer já não brincar de boneca, mas ela quer olhar para um boneco que fala. O boneco está rindo do quê? É verdade. Então ela está perdendo o corpo infantil com 12 anos de idade. É a experiência de todo adolescente. Com 12 anos de idade, o adolescente também perde o senso dos seus heróis. Sabia disso? Quem é o super-herói de um adolescente? O seu pai. Quem é a mulher mais perfeita do mundo para um adolescente ou para uma criança? A sua mãe. Mas com 12 anos de idade, segundo a biologia, segundo a psicologia, esses heróis, eles vão se perdendo. Já não é mais o papai que é o homem mais lindo do mundo, agora é o Justin Bieber. Já não é a mamãe que é a mais gata do mundo, agora é a Beyoncé. E vai mudando os heróis, e vai mudando os paradigmas do adolescente, os modelos de conduta vão se transmutando para outras situações. Não é o caso da Ana aqui, porque graças a Deus que o Justin Bieber não tinha nascido nessa época. E se fosse vivo nessa época, acho que os romanos teriam matado, provavelmente, né? E graças a Deus a Beyoncé não estava aqui viva também na época, cantando o single Lady, né? Porque provavelmente seria decapitada em praça pública. Mas as mesmas crises existenciais de um adolescente do primeiro século da era cristã passavam, é basicamente as mesmas crises que se passam hoje. Quando eu digo no sentido psicológico, no sentido fisiológico, no sentido físico, eram as mesmas crises. Mas essa menina aqui, ela tinha tudo que ela queria, gente. O pai dela era rico, o pai dela era cercado de bens. E esse pai dela, que no caso é o Jairo, nós encontramos ele aqui no versículo 22, o nome dele, era um pai que, acredito eu, amava a sua menina, amava a sua adolescente dentro de casa, amava a presença daquela criança. Porque eu vejo um pai aqui, gente, fazendo de tudo pela filha dele. O que este homem fez pela filha dele, gente, é o único pai na Bíblia, confesso para vocês, que eu encontro que toma a decisão que ele tomou. Porque para Jairo tomar a decisão que ele tomou por amor à filha dele, e veja bem, a filha dele, ela no começo da história aqui, no versículo 22, que já fala do pai, ela não está morta, ela não está com uma doença terminal, ela não está cancerosa, ela simplesmente está doente.
A Bíblia diz que ela está à beira da morte. Ela não está morta ainda. Nos primeiros verso 22, verso 23, quando Jairo vai até Jesus, a menina ainda estava viva. Quando Jairo sai de casa, ela está viva. Então, quando Jairo sai da casa dele, a sua adolescente, que está dentro de casa, ela está viva ainda. Só que em Jairo, gente, que poderia ser você como pai, poderia ser eu como pai, essa linguagem, eu acredito que todo pai e toda mãe que está aqui vai entender o que eu quero dizer com isso. Por os nossos filhos, a gente faz qualquer coisa, né, gente? Até encobrir os erros deles, às vezes, que a gente erra nisso. Por nossos filhos, às vezes, a gente rouba a autoridade, ou da mãe ou do pai, por causa dos nossos filhos. Por nossos filhos, às vezes, a gente não corrige da maneira ideal para que eles aprendam a honrar pai e a honrar mãe. Uma certa vez eu vi uma cena lá na minha igreja, onde eu congregava na época em Curitiba ainda, um casal que tinha um filho de 6 anos de idade. Imagine um filho de 6 anos de idade. Era um protótipo do Saddam Hussein, gente. O menininho não era fácil. Mas para aquele casal era o garotinho mais perfeito do mundo. E geralmente os nossos filhos são os mais perfeitos do mundo. Mera ilusão de ótica. Aquele menininho, uma vez, tinha uma estrada, uma rua na frente da igreja, movimentada, e acabou um culto. Certa vez o menino sai correndo de dentro da igreja e vai correndo até a rua. O pai dele vai correndo atrás dele e diz: menino, espere! Quando ele diz menino, espere, o menininho para, 6 aninhos de idade, o menininho se volta em direção ao pai, levanta o dedinho dele e diz: cala a boca, seu velho. Quando o menininho fala cala a boca, seu velho, o panaca, quer dizer, o pai dele, pega o garotinho no colo e diz: coisa mais linda, mandando o papai calar a boca. Diz de novo, meu anjo, cala a boca, velho. Eu olhando aquela cena deprimente, eu pensei bem assim: pobre pai, está querendo que um filho morra cedo. Está querendo que a vida dele seja curta. Está querendo que esse menino, quando tiver 20 anos de idade, vai olhar para o pai e vai dizer: cala a boca, velho, senão te arrebento, e não vai poder fazer nada. Está querendo que o seu filho seja arrolado na vasta população carcerária que tem nesse Brasil. E se você não sabe, 30% dos presidiários hoje são filhos de crentes. Você chega numa cadeia pública, vai nas celas e vai perguntando os nomes. Como é o teu nome? José. O teu João. O teu Paulo. O teu Isaías. O teu Malaquias. O teu Jeremias. O teu Ezequiel. Todos filhos de ex-crentes, porque os pais não ensinaram a honrar pai e honrar mãe. Aí alguém pode até se lamentar dizendo: mas pastor, eu ensinei meu filho desde criança a me honrar. Hoje ninguém consegue segurar ele. Eu acredito no que eu vou te dizer aqui nesta noite. O anzol de Deus está preparado e vai trazê-lo para a presença do Senhor, nem que seja com dores, porque Deus tem um plano para os seus filhos e para os meus filhos. Você pode glorificar o nome do Deus Todo-Poderoso que está aqui esta noite? Oh, aleluia, a glória de Deus vai invadir esse lugar aqui. E eu vejo em Jairo, querida igreja, fazendo algo pela sua filha, por sua filha. Jairo fazendo algo, gente, que eu não sei se você faria, eu não sei se eu faria. Mas Jairo, aqui no versículo de número 22, meus irmãos, ele está fazendo algo que seria inimaginável. Por que inimaginável? Porque ele é o maioral da sinagoga. Ele é o homem mais importante da sinagoga. E quando Jesus Cristo desce do barco, a Bíblia diz que Jesus desce do barco e até ele aflui uma grande multidão. Multidão esta, versículo 21, segundo a história, era mais ou menos de 5.000 pessoas. Era basicamente o número de pessoas que moravam nessa região onde Jairo era o maioral.
Por que foi tanta gente até Jesus? Porque eles souberam da história que houve.